Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Amém? Estamos aqui para iniciarmos o nosso estudo de hoje. Hoje nós estaremos iniciando a segunda parte do livro A Comunidade Cativante, de Mark Dever. E o estudo de hoje, o estudo do capítulo 5 deste livro, ele vem com o seguinte tema para nós: pregue para equipar sua comunidade. Esse é o tema que nós vamos trabalhar hoje. E para que nós possamos aprofundar mais no estudo desse tema, nós vamos ver o quanto a palavra de Deus é importante durante o período em que nós estivermos falando sobre a pregação do Evangelho. E eu quero te convidar a ler comigo Romanos, capítulo 10, versículo de número 17. Nós vamos ler apenas um versículo da palavra de Deus hoje, e esse versículo vai nos ajudar a desenvolver o nosso estudo em cima da pregação da palavra de Deus, em cima do sermão propriamente dito. Então acompanha comigo aí a palavra de Deus que será lida nesse momento. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Amém? Vamos orar neste momento? Vamos pedir a Deus para falar conosco no decorrer deste estudo? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero neste momento, ó Deus, agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Agora, neste momento, nós estaremos falando de um momento tão importante do culto, ó Pai, de um momento tão importante em nossas vidas como um todo, ó Deus, onde nós precisamos entender a Tua Palavra, Pai, onde nós precisamos ouvir a Tua Palavra, falar daquilo que as Escrituras Sagradas falam, Senhor, ao Teu respeito. E, ó Deus, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor abra os nossos corações e a nossa mente para que nós possamos, ó Deus, entender a necessidade de anunciar o verdadeiro Evangelho, Pai. Ó Deus, que nós não venhamos, ó Pai, a ser levado de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, Pai, mas que sejamos pautados na palavra do Senhor, ó Deus. Fale conosco, Pai, é o que te pedimos e oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Bom, meus irmãos, o autor aqui ele começa chamando a nossa atenção para algo muito importante. Ele começa dizendo para nós que uma comunidade cativante só pode ser construída em cima da pregação do Evangelho. E o texto que nós acabamos de dizer afirma exatamente isso, que a fé vem por ouvir a mensagem. E o texto ainda diz que a mensagem só pode ser ouvida através da palavra de Jesus. Ou seja, não há como haver pregação sem que tenha a palavra de Deus. E nesse livro ainda, nesse mesmo capítulo onde nós estamos estudando, nós vamos ver que o autor ainda vai um pouco mais à frente. Ele vai nos alertar que um sermão de domingo apenas não é o suficiente. Ele vai nos dizer que nós precisamos viver diariamente aquilo que a palavra de Deus nos fala, aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus diariamente. Nós fazemos isso durante o tempo em que nós estamos nos cultos, ouvindo o sermão, ouvindo a palavra de Deus. Mas nós também precisamos multiplicar aquilo que nós ouvimos. Nós precisamos fazer as nossas próprias buscas dentro da palavra de Deus. Nós precisamos conversar uns com os outros sobre a palavra de Deus. Alguns dias atrás, nós estávamos reunidos aqui após o culto de domingo e estávamos conversando quando um irmão nos chamou a atenção. Ele falou: olha que coisa bacana, nós estamos aqui fora após um culto, após ter ouvido um sermão maravilhoso, e nós estamos aqui falando justamente da palavra de Deus. E ele ainda afirmou: não é em todas as igrejas que a gente vê isso. Geralmente as pessoas, depois que saem de dentro do culto, no momento em que nós estamos ali cultuando a Deus coletivamente, tudo que elas não querem é falar sobre igreja, falar sobre a palavra de Deus. Mas essa precisa ser uma verdade na nossa vida, precisa ser uma realidade na nossa vida. Nós precisamos diariamente falar das coisas de Deus. Jesus nos ensina isso muito bem. Nós sabemos que Jesus ele não perdia tempo.
Durante todos os momentos em que ele tinha oportunidade, ele estava ensinando, ele estava falando sobre a palavra de Deus. E é desta forma que nós também precisamos viver. Se nós queremos ser verdadeiros cristãos, se nós queremos ser imitadores de Cristo, nós devemos fazer aquilo que Cristo fazia. Nós devemos seguir os passos de Jesus e fazer aquilo que ele faria se estivesse aqui em nosso lugar. Por isso, nós também não podemos perder a oportunidade de anunciar a palavra de Deus quando esta oportunidade bater à nossa porta, porque é isso que Jesus espera de cada um de nós. E é assim que vamos cultivando uma cultura de discípulos. Muitas vezes nós ficamos pensando em algo, quebrando a cabeça para encontrar uma solução para que nós possamos transformar a nossa igreja em uma igreja discipuladora. E muitas vezes nós chegamos a algumas conclusões. Nós começamos a desenvolver algumas coisas dentro das nossas igrejas, pensando que talvez aquela seja a melhor fórmula para que a nossa igreja realmente se torne uma igreja discipuladora. Quero dar aqui agora alguns exemplos para que você possa entender aquilo que muitas vezes nós buscamos fazer, às vezes até fazemos em nossas igrejas, para que ela se torne verdadeiramente essa igreja que seja uma igreja discipuladora. Veja aí os exemplos daquilo que nós muitas vezes buscamos fazer. Buscamos pregar uma série de mensagens sobre fazer discípulos, em que instrui seu povo quanto ao que fazer. Nós poderíamos contratar um pastor para discipular. Poderíamos lançar uma campanha de discipulado na qual pessoas se reuniriam em duplas e seguiriam um currículo prescrito. Poderíamos exortar fortemente os membros da igreja a não somente ler a Bíblia, mas também a vivê-la. Poderíamos exigir o ato de discipular como um componente de membresia da igreja. Talvez possa ser que muitos, ou até mesmo todos esses pontos que foram apresentados, sejam válidos para que as nossas igrejas se tornem igrejas discipuladoras. Mas será que essa é a melhor solução? Quando nós implantamos métodos para que as pessoas sigam, o perigo, o grande problema é que há o risco de nós estarmos fazendo pessoas que sejam seguidoras de um método e não seguidoras verdadeiras de Cristo Jesus. Essa precisa ser a nossa grande preocupação. E a pergunta que fica para nós é: será que nós estamos fazendo verdadeiros discípulos de Cristo Jesus? Pessoas que realmente estão em nossas igrejas por causa daquilo que a palavra de Deus tem ensinado para elas? Ou será que as pessoas estão aqui porque elas encontraram um método que funciona e elas acreditam que esta é a melhor solução para ser igreja ou para fazer com que as igrejas cresçam? Nós precisamos nos preocupar muito com isso, porque às vezes nós olhamos para os bancos da nossa igreja e a nossa tendência humana é fazer com que eles fiquem cheios, fiquem lotados. E muitas vezes os métodos que nós usamos estão longe daquilo que é o que a palavra de Deus nos orienta, só para que nós possamos alcançar bons resultados. E não pode ser esse o nosso objetivo. Nós precisamos nos preocupar em colocar pessoas em nossas igrejas por causa da palavra de Deus, por causa do evangelho que é anunciado. Mais uma vez eu chamo a sua atenção para os ensinamentos de Cristo Jesus. Cristo Jesus, em um determinado momento, ele fez um discurso tão duro que praticamente todos aqueles que estavam à sua volta o deixaram de segui-lo. E Jesus então vira para aqueles que eram seus seguidores fiéis, certamente os 12 que estavam ali com ele, e pergunta: e vocês? Vocês também não vão? E lembra que Simão Pedro vira para ele e diz assim: nós vamos para onde, Senhor? Porque sabemos que apenas o Senhor é que tem a palavra de vida eterna. É claro que eu estou parafraseando aqui o texto, mas é isso que nós precisamos fazer em nossas igrejas. Nós precisamos pregar a palavra de vida eterna. Nós precisamos ensinar as pessoas que elas precisam ouvir aquilo que vai fazer diferença na vida delas. Nós não podemos ficar pregando em nossas igrejas apenas aquilo que as pessoas querem ouvir.
mas nós precisamos anunciar o Evangelho, nós precisamos pregar aquela palavra que as pessoas estão precisando ouvir no dia de hoje. E quando as pessoas entendem que elas precisam ouvir aquelas palavras, há uma grande possibilidade delas se tornarem verdadeiros discípulos de Cristo Jesus e multiplicar aquela palavra que elas estão ouvindo. E esse é o grande objetivo, fazermos discípulos, fazer com que a nossa igreja seja uma igreja discipuladora. E isso nada mais é do que fazer com que a palavra de Deus seja multiplicada, seja anunciada em outros lugares. Isso é o que o capítulo 5 deste livro está ensinando para nós. Que nós sejamos multiplicadores da palavra de Deus, que nós nos tornemos verdadeiros discípulos da palavra de Deus e anunciemos aquilo que a palavra de Deus nos ensina. De acordo com o texto que nós lemos hoje para a nossa base dessa lição, nós entendemos que a mudança real vem da fé. Se pararmos para pensar, muitos dos problemas que nós enfrentamos em nossa igreja é por causa da incredulidade, por causa da nossa falta de fé. Se nós não cremos no poder sobrenatural de Deus para nos ajudar a resolver os conflitos, por exemplo, nós vamos achar que nós temos a capacidade de fazer isso por nós mesmos, resolver os problemas por nós mesmos, quando nós sabemos que não há melhor forma de solucionar os conflitos a não ser através de um momento de oração, de um período em que nós nos colocamos diante de Deus e pedimos a orientação do Senhor para que Ele nos dê uma solução para os nossos conflitos. É claro que eu estou aqui generalizando, estou falando da igreja de um modo geral, mas eu quero acreditar que a maioria das igrejas fazem isso da forma correta. Eu quero acreditar que a maioria das igrejas colocam os seus problemas, as suas dificuldades, as suas vitórias diante do Senhor e agradecem a Deus por isso e busca orientação em Deus para a solução daqueles problemas, daqueles conflitos que porventura venham a aparecer. Eu quero acreditar que esse é o problema da minoria das igrejas. Mas mesmo que seja, nós precisamos entender que não há melhor solução para os nossos problemas do que acreditarmos no poder sobrenatural de Deus para nos ajudar a enfrentar essas dificuldades e a vencer as dificuldades que surjam em nosso caminho. Precisamos acreditar no poder da palavra de Deus. Precisamos criar essa cultura de discipulado dentro das nossas igrejas. Mas como nós vamos criar uma cultura de discipulado dentro das nossas igrejas se nós não entendermos, por exemplo, que mais bem-aventurado é dar do que receber? Precisamos entender que há muito mais alegria em ajudar o próximo do que ficar alimentando a nossa saúde espiritual, por exemplo. Porque quando nós estamos fazendo isso, quando nós estamos ajudando o próximo, nós já estamos nos alimentando espiritualmente. E muitas vezes nós achamos que nós precisamos buscar o alimento espiritual somente para nossas vidas. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós precisamos entender que a preocupação maior não é com a minha vida. Se eu já entendo que Cristo Jesus morreu pelos meus pecados e agora eu já sou uma nova criatura em Cristo Jesus, eu preciso sim me alimentar todos os dias da palavra de Deus, mas agora a minha preocupação precisa ser com aqueles que ainda não entenderam isso. Eu preciso buscar apresentar a palavra de Deus àquelas pessoas que ainda não entenderam o desafio de viver uma vida que agrada verdadeiramente ao Senhor. Viver uma vida de discipulador é um desafio de fé. E é um desafio nosso que já entendemos a palavra de Deus. Porque não há nada que nós possamos fazer para que a nossa comunidade tenha fé. Como a palavra de Deus mesmo diz lá em Efésios capítulo 2, versículo de número 8, que a fé é um dom de Deus. Veja o que está escrito no versículo 8 de Efésios. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Mas, em sua infinita misericórdia, Deus nos dá a fórmula para que a nossa fé seja aumentada. A fé
é um dom de Deus, é dada por Deus, mas depois que nós recebemos essa fé, ela pode sim ser aumentada. Lembra do que nós lemos lá em Romanos capítulo 10, versículo 17? Lá diz assim: a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A palavra de Deus literalmente tem poder para fazer com que as coisas aconteçam. Quando Jesus curou um surdo, lá em Marcos capítulo 7, ele mesmo, o próprio Jesus, ele criou ali uma situação para que aquele homem pudesse ouvi-lo e ser curado. Da mesma forma, quando Jesus ressuscitou Lázaro, em João capítulo 11, ele também criou ali, através da sua fala, através da sua palavra, uma situação para que Lázaro, mesmo morto, já há mais de 3 dias, pudesse ouvir e obedecer a sua palavra. E nós, como Igreja do Senhor Jesus, precisamos entender isso. Precisamos entender que há esse poder na palavra de Deus. Precisamos entender que quando é anunciada verdadeiramente a palavra de Deus em nossas igrejas, em nossas congregações, em nossas comunidades, o poder não está em nós, o poder está na palavra de Deus. E é a própria palavra de Deus que vai fazer com que a nossa comunidade cresça espiritualmente, cresça através da palavra de Deus que é anunciada. E é por isso que o autor ele nos ensina que precisamos de mais do que um sermão. O sermão, ele é muito importante no ensino da igreja. Muitas igrejas falham justamente na hora da pregação da mensagem, na hora de expor a palavra de Deus. Inclusive, essa igreja que nós estamos estudando, a igreja de Mark Dever, ele nos fala que eles precisaram entender isso. Eles precisaram entender que o ponto principal que iria fazer diferença na vida da igreja era a pregação da palavra de Deus. Era a pregação bíblica verdadeira. Foi isso que fez com que eles entendessem que aquela igreja podia caminhar em um caminho diferente. E é claro que ele também nos ensina que essa mudança ela não aconteceu de um dia por outro. As pessoas começaram a ouvir a palavra de Deus. As pessoas que realmente entenderam o que a palavra de Deus tinha para ensinar para elas permaneceram e continuaram a aprender. Mas isso não foi de um dia por outro. Isso levou tempo para que aquela igreja pudesse entender que realmente a palavra de Deus podia fazer diferença na vida delas. E a partir do momento que elas entenderam isso, elas se tornaram pessoas que realmente se preocupavam em fazer com que aquela palavra anunciada fosse multiplicada. Aquela igreja começou a se tornar verdadeiramente uma igreja de discípulos de Cristo Jesus que cumpriam o objetivo das Escrituras, o objetivo de Cristo Jesus, que é fazer com que nós anunciemos aquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado a cada dia. Nós não precisamos inventar um novo modelo de igreja, não precisamos pensar em métodos para que as pessoas possam ficar em nossas igrejas. O que nós precisamos é anunciar o Evangelho, é pregar a palavra de Deus. É a partir dessa mensagem, é a partir da palavra de Deus, a partir da pregação verdadeira da palavra de Deus, é que as pessoas vão ter as suas vidas transformadas e vão querer permanecer ali, porque elas estão entendendo que há algo diferente naquele local, que a palavra que é anunciada ali realmente está fazendo transformação na vida delas. É isso que precisa ser feito. Precisamos pregar a palavra de Deus da forma mais pura e simples possível. E o que nós precisamos entender também é que o sermão de domingo ele não é o final de tudo. Muito pelo contrário, ele é o início. Quando nós ouvimos a mensagem no domingo, aquela mensagem ela precisa falar conosco de tal forma que nós possamos sentir a necessidade de continuar a anunciar aquela mensagem no decorrer da semana. Por isso nós falamos que o sermão de domingo é o início. Nós precisamos multiplicar esta mensagem através dos professores de EBD,
através dos nossos pequenos grupos da semana, para as igrejas que funcionam desta forma, que têm os seus pequenos grupos, grupos de estudo, em nossas casas, através das nossas conversas com os nossos familiares. As nossas conversas, elas precisam ser regadas da palavra de Deus. Nós precisamos anunciar a palavra de Deus a todo momento, já temos falado isso aqui. E quem nos orienta desta forma é a própria palavra de Deus. Quando nós olhamos para o que Paulo ensina aos Efésios, por exemplo, ele vai dizer que a preocupação de Cristo Jesus, a preocupação do Senhor foi realmente preparar pessoas para que a palavra de Deus fosse anunciada a todos os momentos. Veja o que diz a palavra de Deus. Efésios capítulo 4, versículos de 11 a 12. Ele mesmo, Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Aqui, meus irmãos, nós entendemos que Cristo deu ministros para a igreja não para que eles realizem a mudança, mas para que eles possam preparar outros para que realizem a mudança necessária. Nós precisamos entender que cada membro da igreja, é responsável pela mudança espiritual na igreja. Você que está em casa agora, que está ouvindo, se você é membro de uma igreja, saiba que o sermão que o seu pastor está pregando, ele precisa ser o agente de mudança na sua igreja. E você é a pessoa que Deus quer usar para que essa mudança aconteça, para que outras pessoas possam ouvir da palavra de Deus. Seja um agente transformador, seja um agente que anuncia a palavra de Deus. Jesus conta com você para isso. Se Ele escolheu você para que você se tornasse um servo dEle, para que agora você vivesse em novidade de vida, é porque Ele entende e conhece a sua capacidade para fazer a mudança necessária que a sua igreja, que a sua comunidade precisa. O autor diz que o sermão de domingo não é a linha de chegada do ministério da palavra, é o ponto de partida. Realmente, o sermão de domingo é o ponto de partida para que nós possamos anunciar a palavra de Deus no decorrer da semana. Mas o sermão também, ele pode se tornar um problema. E é por isso que nós insistimos aqui que quando nós estamos falando de anunciar a palavra de Deus, nós precisamos fazer isso da melhor forma possível. Nós precisamos realmente pregar a palavra de Deus. Como já dissemos, se nós não lemos a Bíblia, se nós não falamos do Evangelho, se nós não falamos do poder transformador de Deus, se nós não falamos do pecado que a Bíblia condena, nós não estamos anunciando a palavra de Deus. E aí, esse sermão, entre aspas, que não pode talvez nem ser considerado um sermão, não vai ter poder nenhum para fazer transformação. Até porque nós sabemos que há poder na palavra de Deus e não na palavra do pregador. Então, por isso que sai da boca do pregador precisa ser a palavra de Deus, porque é esta palavra que vai fazer mudança na vida das pessoas. É essa palavra que vai ser o agente de transformação para que as pessoas possam realmente conhecer e servir ao Deus que nós conhecemos e servimos. Até mesmo para aquelas igrejas que pregam fielmente a palavra de Deus. Às vezes há falhas na hora de transmitir o Evangelho. Precisamos tomar muito cuidado quando nós estamos diante das pessoas com essa responsabilidade de transmitir a palavra de Deus a ponto de entender que aquilo é o que vai fazer a diferença na vida delas. E às vezes, mesmo falando com fidelidade sobre a palavra de Deus, cometemos alguns, não vou dizer aqui erros, mas a forma como é anunciada, às vezes, não vai fazer com que as pessoas realmente entendam aquilo que está sendo dito e possam fazer com que a palavra de Deus seja multiplicada. Quero colocar aqui agora mais alguns exemplos para que você entenda. Veja aí os exemplos que eu vou colocar para você, que são possíveis falhas que nós cometemos na hora de anunciar a palavra de Deus e fazer com que a congregação às vezes não entenda aquilo que está sendo dito. Algumas pregações oferecem aplicações sem explicar o texto.
Isso torna muito difícil aos membros da igreja se tornarem ministros uns para os outros. Algumas pregações são bem-sucedidas em explicar o texto, mas falham em mostrar à congregação como entender as Escrituras quando os seus membros estão sozinhos. Algumas pregações dizem à congregação o que fazer, mas não oferecem o entendimento de como pode ser desafiador seus membros fazerem o que a pregação lhes diz. Isso não os deixa bem preparados para aplicar as Escrituras uns aos outros no decorrer da semana. Que tipo de pregação capacita uma igreja, uma congregação, uma comunidade a se tornar ela mesma ministro da palavra? 2 pontos muito importantes nos ajudarão a fazer com que a nossa congregação, a nossa igreja, se torne ela mesma ministro da palavra. Primeiro, a pregação deve ser receptiva ao seu rebanho específico, não importando o tamanho desse rebanho. Você tem de entendê-los. Do contrário, eles podem baixar da internet os sermões de seu pastor celebridade favorito. Segundo, você precisa ensinar-lhes a responsabilidade pela palavra e capacitá-los a usá-la. Amados irmãos, esses 2 pontos são muito importantes. E é exatamente por isso que nós vamos encerrar o nosso estudo por aqui hoje, até para que ele não fique longo demais e nós acabamos nos perdendo naquilo que realmente vai fazer diferença na nossa vida na hora de anunciar a palavra. Então, na próxima semana nós retornaremos e daremos continuidade a esse capítulo 5. E nós iremos partir justamente desses 2 pontos que nós paramos agora, para que nós possamos entender melhor como nós podemos capacitar a nossa comunidade, a nossa igreja, a se tornar ela mesma ministro da palavra de Deus. Então, que Deus possa abençoar a sua vida nesse dia e eu te aguardo na próxima semana para que nós possamos juntos estudar e entender, como a palavra de Deus pode nos ajudar a fazer com que a nossa comunidade possa ser uma comunidade que anuncia a palavra de Deus. Você que faz parte de uma igreja, esteja ouvindo, esteja atento para que você possa entender a melhor forma de você se tornar um ministro da palavra de Deus aí mesmo onde você está, na sua casa, no seu local de trabalho, através das suas redes sociais. Nós podemos anunciar a palavra de Deus. Deus tem dado condições a nós de fazermos isso de várias formas. E é isso que nós vamos buscar. Como nós podemos fazer isso da melhor forma possível, da forma mais correta possível, sem fugir daquilo que é a palavra de Deus, que é o Evangelho. Porque nós aprendemos aqui hoje, se não pregamos a palavra de Deus, se nós não lemos a palavra de Deus, se a mensagem não parte da palavra de Deus, não é palavra de Deus, não é um sermão bíblico. Então, na próxima semana, nós daremos continuidade a partir desses 2 pontos que nós paramos aqui. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor.